Olá para todos, estamos dando início a mais uma conferência do curso de Conhecimento de Si Mesmo. Este curso é gratuito e passamos por estas páginas todas as terças e quintas-feiras. E também temos canal no YouTube, onde são carregadas estas conferências que estamos gravando. Então, é um curso com 2 ciclos. Um ciclo de 50 conferências, que nós chamamos fase A, e um segundo ciclo, que nós chamamos fase B, com mais 25 conferências. Então, se entregam as chaves, as ferramentas, para que cada um de nós, cada pessoa que tenha inquietudes espirituais, possa fazer uma mudança interior profunda, real, verdadeira. E então este é o objetivo da nossa existência. E de propósito hoje nós estamos no tema número 32, que é a mudança radical. Então, a mudança radical é uma mudança que nós podemos fazer interiormente, não apenas no nosso comportamento, mas sim uma mudança real, que nós podemos provocar essa mudança quando nós começarmos a nos auto-observar. Então, essa mudança ocorre como consequência de se ter eliminado os defeitos psicológicos, que são os que nos movem, os que nos levam a agir desta ou daquela forma. Então, os nossos estados interiores, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, têm origem em um ou outro defeito psicológico. Então, esses defeitos assumem a máquina humana, a nossa máquina humana, e fazem com que nós atuemos através dos nossos centros. Então, esses defeitos atuam em nós através dos nossos 5 centros inferiores, que são o centro intelectual, o centro emocional, o centro motor e o centro instintivo e sexual. Então, somos um animal intelectual dotado de 3 cérebros. Então, temos um cérebro intelectual, que serve para pensar. Temos um cérebro emocional, onde se manifestam as nossas emoções, negativas ou positivas. Temos um centro, temos um cérebro motor e instintivo sexual. Então temos 3 cérebros: o intelectual, o emocional e um terceiro cérebro que que comanda as funções motoras, instintivas e sexuais. E é desses defeitos psicológicos que partem todas as manifestações que ocorrem no nosso mundo interior, na nossa psique. Então, nós
aprendemos e constatamos que nós realmente não somos uma única pessoa permanentemente o tempo todo. Nós mudamos de opinião. Nós pretendemos algo agora e daqui a pouco já não temos essa pretensão mais. Nós mudamos. Temos vontade de sair à rua e já perdemos esse interesse e nos sentamos a ver televisão. Daqui a pouco já não queremos mais ver televisão, vamos ver outra coisa, fazer outra coisa, vamos, quem sabe, para o celular. E assim nós mudamos de atividade constantemente. A cada curto tempo nós mudamos de atividade, mudamos os nossos interesses. Por exemplo, nós combinamos alguma coisa, algum encontro físico ou virtual com alguém, uma pessoa, e não cumprimos com esse combinado. E talvez nem satisfação damos para outra pessoa. Então aí nós temos aquela desculpa nossa, para nós, uma desculpa esfarrapada, como se diz, de que estivemos pensando melhor e mudamos de ideia. Então esse pensar melhor é porque entrou outro eu, outro defeito, que não tem os mesmos interesses daquele defeito que combinou tal encontro, tal conversa. Então os defeitos mudam constantemente. Os defeitos vão passando como uma cena de um filme. Eles vão atuando, cada um com a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Então isto nos demonstra que nós não somos uma única pessoa. Somos muitos. Então esses muitos são os muitos eus, são os muitos defeitos que nós temos no nosso interior. Por exemplo, alguém comete um crime e diante do juiz, esse criminoso diz que dá uma desculpa, diz que estava fora de si, por exemplo, que não sabe como fez isso, porque no momento que ele cometeu o crime, não era o mesmo eu que está falando diante do juiz. Esse é outro já, é outro eu que já quer se defender. E assim, se nós formos refletindo, nós vamos encontrar muitas evidências de que realmente se muda de opinião, se muda de eu. Então essas diferentes opiniões, esses diferentes estados interiores são devido aos diferentes eus, que cada eu atua através da máquina humana e atua em sequência.
os eus vão mudando conforme vão assumindo a máquina. Então eles assumem a máquina, de quando em quando mudam esse eu que está em ação. Então ele assume o trono, porque dentro de nós tem um trono, e esse trono está não fica vazio, sempre está um eu em ação, usando a máquina humana conforme os seus desejos, conforme aquilo que ele é, conforme as características desse defeito psicológico. Então isso nos demonstra de que realmente nós não somos uma única pessoa, não somos permanentes, nós somos muitos. E então, para perceber isso, para nós evidenciar isso, é preciso colocar em atividade o nosso sentido de autoobservação. Quando nós começarmos a nos autoobservar seriamente, então essa mudança radical se torna possível, se torna algo assim que começa realmente a acontecer. Porém, se nós não nos auto-observamos, essa mudança não poderá acontecer, porque esse é um trabalho que cada um de nós precisa fazer, e cada um de nós pode fazer sobre si, não é outra pessoa. Ninguém mais pode fazer por nós esse trabalho. Apenas nós podemos fazer. Então, a nossa psique é múltipla. Nós realmente não temos uma individualidade. E então é preciso provocar essa mudança interior. Essa mudança vai se tornar possível quando se comece a se auto-observar. Então, aí essa mudança pode acontecer. Porque não se pode fazer uma mudança se não se conhece, se não se observa o defeito psicológico. Então é preciso conhecer o defeito. É preciso nos auto-observar para ver essa atuação em sequência dos defeitos e então poder ir eliminando, pedindo a eliminação desse defeito, porque nós estamos nos conhecendo. Então esse trabalho é um trabalho interno, não é um trabalho externo, é um trabalho não é uma mudança externa que nós vá fazer nos nossos comportamentos, por exemplo, mudar a nossa atitude externa. Essa mudança radical vai acontecer externamente, ela vai acontecer como consequência e não como por exemplo, quando se estuda normas de etiqueta, regras,
essas regras de comportamento, códigos de moral, por exemplo, se pode estudar, se pode decorar isso e se cuidar, se comportar de acordo com essas regras, de acordo com esses códigos. Porém, essa é uma mudança externa, superficial. Não é uma mudança radical. Porque a qualquer momento o defeito nos sabota e nós esquecemos, perdemos a estribeira, como se diz, e atuamos pela força do ego, pela força do defeito, e não conseguimos nos conter externamente. Então a mudança não é externa, o trabalho não é externo, o trabalho é interno, eliminando aquele eu que causa essa reação. Então, se nós eliminamos o eu, o defeito que nos leva, por exemplo, a falar mal de uma pessoa, se nós descobrimos que a causa de nós falar mal dessa pessoa talvez é por ciúme, nós criticamos uma pessoa, talvez é por ciúme e por orgulho nosso, nós eliminando isso, eliminando esse defeito que leva a criticar essa pessoa, nós paremos de criticar, deixemos de criticar, sem esforço, sem nos controlar, sem ficar remoendo, como se diz, sem ficar dando voltas interiormente para falar, para criticar. Então, se elimina o defeito que causa, que provoca, que critica, porque quem critica é o defeito, quem fala mal é o defeito. Ele usa a nossa máquina para criticar, para falar mal. Então, se nós eliminamos esse defeito do nosso interior, a mudança externa, a mudança do nosso comportamento vai acontecer como consequência dessa mudança interior que nós fizemos, que eliminamos esse defeito, ou qualquer outro defeito. E nós temos os 7 pecados capitais, que são os cabeças de legião, e temos esses cabeças de legião, dessas cabeças, desses capitais, derivam muitos defeitos. Cada um deles é uma multidão. Cada um desses 7 cabeças, dessas 7 cabeças, é uma multidão. E isso, então, ora está se manifestando um, ora está se manifestando o outro. Então, aí é uma evidência de que nós não somos uma única pessoa. Nós somos essa multidão que carregamos no nosso interior. E é essa multidão que nós precisamos ir reduzindo, enxugando isso. Que as ações, todas as nossas, todo o nosso sofrimento, todos os nossos desejos, os nossos medos, a nossa gula, a nossa cobiça, a inveja, o nosso orgulho, nasce daqui. Tem origem aqui. Então, todo conflito
todo conflito que existe, todo conflito que há, nosso interior ou com outra pessoa, todo conflito entre duas pessoas, por exemplo, todo choque, toda a discórdia que exista entre duas pessoas, essa discórdia é entre os eus. Um eu de uma pessoa que está em choque com o eu de outra pessoa. Então, esse conflito não é entre as pessoas em si, e sim o conflito é entre diferentes eus. Então, há uma evidência disso é quando duas pessoas discutem, brigam, se desentendem, e mais tarde, quando essas pessoas relaxam e esfriam a cabeça, como se diz, acabou o conflito, acabou, a amizade continua. Então isso é porque o defeito que estava na superfície da psique de uma pessoa e da outra se acomodou, ele submergiu na psique e ele veio à superfície, atuou e depois, com o passar de algumas horas, ele submergiu na psique, as pessoas relaxaram e a amizade continua. Só o problema é que fica o ressentimento entre uma pessoa e outra fica. Então, quando a pessoa se recorda, quando uma e a outra pessoa se recordam desse momento, colocam em atividade aquilo de novo, colocam em atividade essa discórdia, porque ficou o ressentimento. Então, se elimina o defeito, esse conflito não vai haver, porque o ator, que é o que atua, é o ator em uma e a outra pessoa, não existindo, não vai haver o conflito. Se uma das pessoas trabalha em si, no seu interior, esse defeito que entrou em conflito com a outra pessoa, já essa pessoa não vai entrar em conflito com ela, por mais que a outra não trabalhe, se não conhece o ensinamento, se conhece e não trabalhou, esta pessoa que trabalhou vai estar em paz. Então, a paz interior vai surgir quando o defeito deixe de existir. Quando o defeito deixa de existir, nós adquirimos a paz verdadeira, a paz interior. Então, a doutrina dos muitos foi ensinada por Buda na antiguidade, foi ensinada por aquele iniciado, ensinou essa doutrina, e uma doutrina, um ensinamento real, que nós podemos e devemos comprovar. Então não basta nós dizer, bom, se o Buda ensinou, é porque é verdadeiro, então eu não sou um, eu sou muitos.
Mas isso não é uma constatação. Eu estou crendo, estou acreditando que porque Buda ensinou, então deve ser verdade. Mas eu não constatei. Então, nós precisamos comprovar através do sentido de autoobservação, comprovar que realmente nós não somos não somos um, senão muitos. Então é preciso comprovar através desse sentido, nosso sentido de autoobservação. Nós vamos ver a nossa mudança de opinião. Uma hora quero uma coisa e outra hora quero outra coisa. Ah, não, estive pensando melhor. Então, esse pensando melhor é porque mudou o eu que está no trono da máquina humana nesse momento. E isso não é uma mudança, não ocorreu a mudança então. Então, essa mudança se torna impossível se nós não praticar a autoobservação interior. Então, existem muitas teorias, muitos ensinamentos que servem como uma desculpa para nós, se nós não queremos fazer o trabalho, nós nos apegamos a outros ensinamentos que nos dão assim uma fuga, uma escapatória para não fazer esse trabalho, porque acreditamos que é muito difícil e então nós não queremos fazer e nos apegamos a outras teorias, a outros ensinamentos que nos respaldem para essa desculpa, para justificativa evasiva de não fazer. E então essa mudança não ocorre, porque nós continuamos da mesma forma. Então, cada vez que um defeito atua, cada vez que nós permitimos que o defeito atue, ele se robustece um pouco mais. Então, ele vai sair do nosso interior, da nossa psique, que está submerso na psique, ele vem à tona, à superfície, atua e se esconde. Então, com essa atuação, ele se ratifica e se robustece, porque ele atuou, então ele se robusteceu, ficou mais robusto e se esconde novamente. E cada vez, então, ele quando ele vem à superfície, quando nós agimos dessa forma, cada vez mais robusto, cada vez com mais intensidade, porque cada vez que ele se manifesta, ele se fortalece. Então, quanto mais nós permitimos que ele se fortaleça, mais e mais grave será, então, mais intensa, mais profunda será a sua ação, a sua manifestação. E então isso acontece através da máquina humana. Então ele nos desgasta, ele consome as nossas energias, porque nós permitimos. Então o correto é o que nós aprendemos e compartilhamos esse ensinamento, é eliminar o defeito. Então isso se chama morte psicológica.
morrer psicologicamente. Quando esse defeito, quando qualquer defeito dá sinal de que que quer se manifestar, nós sentimos. Se nós estamos atentos, nós sentimos isso através de alguma reação no nosso interior. Se é um desejo sexual, se é um sentimento, um ciúme, se é um orgulho, nós sentimos uma fisgada aqui dentro. Então é nesse momento que o defeito está colocando as garras de fora, é que nós devemos pedir à nossa Mãe Divina que mate esse defeito. Porque é no momento que ele está emergindo, quando ele está submerso na psique, nós não vemos ele, não vamos pedir a morte e então ele vai ficar lá quietinho, esperando o seu momento. Então isso se chama morte psicológica. Eliminar o defeito. Então cada vez que nós pedimos a morte e a Mãe Divina atua, se nós realmente vimos esse defeito se manifestar, querendo se manifestar, pedimos a morte, a Mãe Divina atua e elimina o defeito e libera uma partícula da nossa essência que esse defeito levava preso. Então, aos poucos essa mudança interior, essa mudança real vai acontecendo. E então nós vamos sentindo um alívio, porque o defeito nos sobrecarrega, nos inquieta. Tem pessoas que não conseguem ficar parado, por exemplo. Levanta cedo e vai caminhar, porque não consegue ficar parado, não consegue sentar e fazer uma reflexão sobre as atitudes. Então nós temos uma prática onde se vai fazer uma reflexão sobre os defeitos que nós temos observado que atuam. Então vamos nos deter a examinar esse defeito, fazer uma autoanálise, e conforme vamos compreendendo que a causa desse sentimento é esse detalhe, vamos pedindo a morte, vamos pedindo que a Mãe elimine esse defeito. Então esse trabalho vai acontecendo de forma gradual, porém real, uma mudança de raiz, como se diz, radical. A mudança radical, a mudança que ocorre como consequência da inexistência do eu, daquele eu que nos leva a atuar desta ou daquela forma. Então a impaciência que nós possamos ter de não conseguir ficar quieto, precisamos estar fazendo alguma coisa, precisa mexer numa coisa, muda as coisas de lugar, precisa estar fazendo alguma coisa, ou então conversando abobrinha, como se diz, e então para ocupar o tempo, porque os nossos eus nos inquietam, nos fazem
nos levam então a essa atividade interior, e isso reflete no exterior. Então a mudança radical é uma mudança por consequência da morte psicológica. Então nós podemos e devemos fazer a morte no momento em que o defeito está atuando, ou querendo atuar, antes que ele atue, porque depois que ele começou a atuar, nós já não temos força, ele nos ganha. Então é antes de ele vir à tona. E também fazer a reflexão, fazer essa prática da reflexão, onde nós vamos sentar, deitar, cuidar para não dormir, né? Vamos fazer as conjurações e vamos refletir sobre as nossas atitudes corriqueiras, onde temos errado. Numa conversa, em um evento, um encontro com alguma pessoa, uma conversa, um conflito que possa ter havido. Vamos refletir e vamos espalhar isso como que numa mesa, uma mesa interna. Nós vamos detalhar isso e vamos poder ver que foi devido a isso que eu pensei, senti, falei tal coisa. E então vai se pedindo a morte desse defeito durante essa reflexão. Então isso é uma autoanálise, uma autopsicanálise. Então esse trabalho é um trabalho real, não é um trabalho que se mude externamente assim à força. É um trabalho que se faz internamente e isso reflete no externo. Nosso contato, WhatsApp e Telegram, 55 Brasil 62, a região, 991 92 9355. Esse é o nosso contato. É o WhatsApp e Telegram. Muito obrigado a todos e até a próxima. Nós também ditamos essas conferências de forma direta, por chamada de vídeo. Podemos fazer pelo Skype, pelo WhatsApp mesmo, ou pelo Google Meet. Então basta nos contatar e ingressar num grupo que temos aí, onde estaremos sempre informando os dias e horários de tais conferências. Muito obrigado a todos e até a próxima.